até você. Atenção. Começa agora o programa Assim Dizem as Escrituras. Você pergunta e a Bíblia responde. Na direção do pastor José Medeiros e cooperação do irmão Nathaniel Tomás. Nas tardes de terças e quintas-feiras, a partir das 16 horas, o programa Assim Dizem as Escrituras, onde você pergunta e a Bíblia responde, apresentado pelo ministro José Medeiros e o cooperador Nathaniel Tomás. Paz seja convosco, queridos amados irmãos. Começa nesse momento, assim diz a Escritura, com o tema a importância de estudos das profecias. A importância do estudo das profecias. Irmão Nathaniel, meu querido, é com você. Amém, aleluia. Também saúdo a todos. A paz seja convosco. De fato, é uma alegria imensurável estarmos aqui com essa abençoada programação e trazendo mais um tema. E vamos orar aqui para a gente honrar o Senhor nosso Deus. Vamos clamar ao nosso Deus para que Ele sempre nos direcione. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, honra a Ti, Senhor, por essa rica oportunidade, meu Deus. Abençoa a minha vida, a vida da minha esposa e toda a minha família. E abençoa aqui comigo o Deus servo, pastor Medeiro, meu Deus, para que ele ministre a Tua palavra com sabedoria e venha, Senhor, abençoá-lo. Dá sempre o ânimo, Senhor, a bênção e a proteção. E abençoa todos os nossos irmãos, Senhor, fortalecendo-nos na fé, dando a eles o ânimo para Te servir, Te obedecer, ó eterno Deus. Venha honrar a Ti pelo Teu amor, pela Tua graça e misericórdia, Pai Celestial. Seja conosco, abençoa-nos, dá-nos o ânimo, Senhor, a bênção e a proteção. Venha, Senhor, Te servir, Te pedir sabedoria e entendimento, Senhor, para que o Senhor sempre me abençoe. Venham adorar a Ti, venham Te glorificar, venham Te pedir força e sabedoria, eterno Deus. Venham abençoar dessa forma a todos os nossos irmãos, venham Te pedir a Tua direção em mais uma explanação da Tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, louvado seja Deus. É muito importante esse tema de hoje e você preste bem atenção. Você que chegou agora, realmente nós estamos aqui nesse momento para transmitir a palavra de Deus acerca das profecias. Irmão Nathaniel, pode fazer a leitura? Amém. Em 2 Carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10 a 21. Amém, graças a Deus, com certeza, pastor Medeiros, vamos aqui para a palavra do nosso Deus, para nós aprendermos, com certeza, o nosso foco, o nosso objetivo, aprender da palavra do Senhor, nosso Deus, para que possamos aprender, buscá-lo mais e mais. Graças a Deus, eu vou aqui abrir na Escritura, você acompanhe. Você é convidado a acompanhar a palavra do nosso Deus, para que você venha aprender em nome de Jesus. Então, vamos lá, vamos começar aqui a leitura. Diz o seguinte: vós sim, que antes não erais sequer povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhas recebido a misericórdia, contudo agora a recebeste. E diz mais: amado, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros, a vos abster das paixões da carne que batalham contra a alma. Seja exemplo o vosso comportamento entre o gentil, para que naquilo que falam mal de vós, como se fossem pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifique no dia em que receberem a sua revelação. Louvado seja o nosso Deus. Só conferir aqui.
É o capítulo 1. Amém, graças a Deus. Então eu vim trocar aqui geral. Li a segunda carta. Li a primeira carta no capítulo 2, então fiz aqui a troca. Então vamos aqui para essa leitura abençoada em nome de Jesus. Então de fato essa daqui. Então a gente já está estranhando desde o começo. Então vamos aqui agora dar certo. Portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que foste contemplados, pois se agirdes desse modo, jamais abandonareis a fé, pois essa maneira é que vos será ricamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esse motivo, sempre cuidarei de vos lembrar destes princípios, se bem que está bem inteirados dele, e assim como estáis solidamente firmados na verdade que recebeste. Contudo, considero fundamental, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a vossa memória, porquanto eu sou consciente de que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Todavia, tenho-me empenhado para que, mesmo depois da minha partida, vos lembreis com clareza desses ensinos em toda e qualquer situação, porque não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois somos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que declarou: este é o meu filho amado, em quem me regozijo. Ora, nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas, e fazei muito bem em prestar atenção a ela, como a uma candeia que brilha nas trevas, até que todo dia se ilumine e a estrela da alva nasça em vossos corações. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura profém de interpretação pessoal, porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Até aqui o versículo 21. Amém, pastor Medeiros. Amém, louvado seja Deus. É muito importante, né, o que Pedro falou a respeito das profecias, que foi revelado a eles. Não foi homem nenhum que revelou, mas sim o próprio Deus, né, que ali se manifestou no Monte Sinai por uma visão e falando com o Filho, né, e ali, ao terminar aquela parte, aquela fase que ele disse que ele era o Filho amado dele, eles ficaram muito assustados, né, com aquela visão que eles tiveram. E é o que nós vamos estudar a respeito disso. As profecias é algo muito importante, para que nós possa não vir se perder por motivo de engano, né? As pessoas hoje estão muito enganadas, interpretando as profecias erradas. E nós, povo de Deus, temos que estar atento para não ser enganado pelos homens maus, pelos falsos profetas, pelos falsos mestres, que tem por aí, né, muitos falsos mestres que já foi advertido que ele sugeriu nos últimos tempos. E naquela época em Israel já tinha, mas o povo já dava ouvido naquela época os falsos, porque era parecido, era entre eles que surgia isso. E a gente sabe que os profetas de Deus eram diferentes. Quando o Senhor falava, acontecia. E hoje também as interpretações das profecias é muito importante nós ficar atentos sobre isso. Irmão Nathaniel, tem alguma pergunta? Amém, caríssimo Medeiros. Vamos para as perguntas, com certeza. Vamos para as perguntas aqui para a gente bem observar. Aleluia.
Então, vamos aqui obedecendo sempre ao Senhor nosso Deus. Vamos relembrando a palavra do Senhor nosso Deus para a gente entender a santa palavra do Senhor nosso Deus. Então, vamos honrando sempre. Pronto, vamos aqui com algumas questões para a gente aqui, ou seja, vamos trazer aqui o primeiro estudo sobre profecias, e é o seguinte: o que vocês sabem sobre o futuro? Estamos no fim. Quando vocês acham que Jesus pode vir? Hoje, ainda, amanhã, enfim, quando? E as datas que vêm sendo marcadas pelos homens? 1944, 1914 e 2017. Vocês conhecem a Bíblia? Como entender Mateus 16, 28, pastor Medeiro? Boas perguntas aqui para a gente refrescar. Jesus já tinha advertido, né, que o povo dele levaria a mensagem e que ele estaria com o povo dele até o fim dos tempos, né? Então nós vemos aqui que foi 3 datas marcadas que Jesus viria, né? Que Jesus viria e ele não veio, né? E ele não veio. Por quê? Jesus já tinha deixado escrito, né, a forma que ele se manifestaria. E ele não deixou nenhuma data marcada, né? Na escritura não tem nenhuma data marcada. E por que que os homens marcam, né, estudam as profecias, interpretam errado e ainda marca a data, dizendo Jesus vem tal dia, vem tal ano, né? Então é algo muito importante. Ele não diz nem a data, irmão. Tem uns que até diz, nesse ano vai acontecer, né? Eles querem acertar a vinda de Jesus, e Jesus não deixou, né? A gente tem que estar atento, guardar os mandamentos de Deus, a fé em Jesus Cristo, e ficar atento com o que vai acontecendo. As profecias elas vão se cumprindo de acordo com o que vai acontecendo. Então quem estuda as profecias sabe que realmente está se cumprindo, e já se cumpriu várias profecias. Uma delas foi o nascimento de Jesus Cristo, né, que já tinha sido previsto, e agora é a vinda dele. As pessoas querem marcar a data da vinda do Senhor Jesus. E aí não aconteceu. Em 1944 foi a Segunda Guerra Mundial e não aconteceu a vinda do Senhor Jesus. Vamos lá, irmão Nataniel, agora a primeira pergunta, irmão Nataniel. Então vamos lá, preste muita atenção para você aprender. Primeira pergunta é a seguinte: qual é a importância do estudo das profecias em nossa trajetória religiosa, pastor Medeiro? Você pode responder para nós? Pronto. Qual é a importância, né, do estudo das profecias em nossa trajetória religiosa? Vamos ver, Pedro, né? Só conferir, já foi lida, mas trazer a memória dos irmãos, Pedro 1,19, segunda carta de Pedro. Amém, graças a Deus. De fato, muito bom a gente aqui relembrar esse versículo na qual eu li, então vou relê-lo. Diz assim: sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas, e fazeis muito bem em prestar atenção a ela, como a uma candeia que brilha nas trevas, até que todo dia se ilumine e a estrela da alva nasça em vossos corações. Amém. É o que ele disse, né? Prestai bem atenção, né, na palavra dos profetas que falou. Por isso, irmãos, temos que ver bem atento. Olha aqui os reis magos, né? Eles eram astrólogos, eles estudavam as profecias do nascimento de Jesus e já vinha, né, estudando, e no dia que realmente se cumpriu a profecia, a estrela apareceu a eles e até mostrou, né, aquela estrela guiava eles como se fosse o anjo do Senhor, guiou eles até onde Jesus tinha nascido, o Messias. E é algo muito importante, e levou tempo, né, para eles chegarem lá. Olha como os homens, né, vêm estudando as profecias, como é importante analisar. Diz que até que venha brilhar a estrela da alva em nossos corações, até que venha brilhar a luz do Senhor, e assim nós vamos entender
a partir que você presta atenção à palavra do Senhor, ela vai nascer na tua mente, no teu coração, e nada desse mundo vai enganar você. Vamos ver, tem outra pergunta? Amém, com certeza, pastor Medeiros, as perguntas já estão prontas aqui para a gente aprender a palavra do nosso Deus. Então a segunda pergunta: é da vontade de Deus que seu povo conheça a mensagem profética? Qual é um dos fundamentos básicos do alicerce da verdadeira igreja? Eita, qual é, irmãos? Qual é mesmo? Amós 3,7, o que Deus disse? Amém, com certeza. Vamos para Amós. Amós, graças a Deus. Amós, um grande profeta. Então, vou ler aqui numa versão abençoada para você entender. Amém, graças a Deus. Aqui na versão King James. Com certeza, Adonai, o Senhor soberano, não realizará nada sobre a terra sem primeiro revelar os seus desígnios aos seus servos escolhidos, os profetas. Tá bem claro, né, pela Escritura Sagrada, que Deus não faz nada, não vem nada nesse mundo assim de espantoso, sem primeiro ter sido avisado. Então, tudo que está acontecendo hoje já foi escrito, está escrito, foi avisado, e nós continuamos avisando o povo através das profecias, estudando, analisando, para que nós não venhamos ser enganados. Pastor Medeiros, quando é que vai acontecer? Não tem nenhuma parte na Bíblia dizendo tal dia, esse versículo aqui vai cumprir tal dia. Não está escrito. Se eu disser, eu vou mentir, né, se não acontecer. Então, assim, é algo muito importante, irmãos, que as pessoas querem saber até o dia que vai morrer. Né? Se tiver uma pessoa adivinhando ali tem uma pessoa adivinhando, que adivinhou que fulano ia durar tantos anos e que ele ia morrer naquele ano. Quem é que quer saber disso, né, irmãos? Ainda que ele realmente adivinhasse a data, aí a pessoa vai ficar preocupada, né, que vai morrer naquela data. E Deus não falou isso para ninguém. Não, você vai morrer, vai durar tantos anos, em tal dia, tal hora você vai morrer. A pessoa ia morrer antes do tempo, né? As pessoas já são depressivas hoje. A maioria das pessoas são depressivas por guardar coisa, né? Coisa preocupante na mente, às vezes por não se perdoar, e às vezes por não perdoar as pessoas, não conseguir perdoar, e encuca na cabeça essas coisas. E principalmente se a pessoa soubesse qual era o dia que ia morrer, né? Então não é muito legal isso. Então nós temos que entender que Deus é tão bom, é amoroso, justo, que faz as coisas certas. Por isso que ele diz: Deus, o Adonai, o Senhor, não faz nenhuma coisa sem primeiro avisar os seus profetas, né? Avisar o povo. O dilúvio foi avisado para Noé. Será que Noé avisou para o povo? Com certeza, né? Amém. Avisou porque demorou ali 100 anos para construir aquela arca, e por isso que a palavra é bem clara. Era o primeiro sinal, né? Construir um barco grande. Todos que conheciam ele, todas as tribos iam saber que Noé estava construindo um barco. Para que ele queria aquele barco? Será que ele não disse para que era? Né? Será que ele disse, não, estou construindo aqui só para construir? Não, com certeza Deus é finito na sua misericórdia, seu amor, como hoje também. A igreja de Deus está advertindo que vai acontecer as coisas, que devemos guardar os mandamentos de Deus, devemos ser batizados no nome de Jesus, devemos guardar o sábado e se abster de coisa imunda. Mas é todos que acreditam? Não. Tem outros também advertindo sobre isso? Tem. Mas é todo mundo que acredita? Não. Então, assim, vai acontecer? Vai. A vinda do Senhor Jesus Cristo vai. Então nós sabemos o dia. Devemos se preparar. Deuteronômio 29:29. Amém. Então já está num ponto aqui para nós lermos. Então vou ler aqui na versão Bíblia Sagrada. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Amém. Então, assim, as coisas encobertas
pertence a quem? A Deus. Amém. Mas as reveladas a nós, os filhos dos homens. E que para que se cumpra toda a lei. Então nós temos que cumprir a palavra do Senhor, temos que estar atento, para que não nos seja pego de surpresa. Não é falta de aviso, tá? Não é falta de aviso, porque a palavra do Senhor, ela é avisada, já está escrito para o nosso aviso, e também os mensageiros do Senhor estão avisando, né? Porque a palavra está se cumprindo e vai se cumprir com a vida do Messias, e para isso precisamos estar preparados. Não vamos esperar que o Messias se manifeste primeiro, não, porque se nós for esperar que o Messias se manifeste primeiro para nós acreditar, estamos perdidos. Não vai dar tempo se consertar, não vai dar tempo ser batizado, não vai dar tempo cumprir os mandamentos, não tem como, né? É fácil a gente se arrepender por causa do medo, né? Você vai morrer amanhã. Aí a pessoa diz, o que é que eu devo fazer para eu não morrer amanhã? Não tem jeito não. Então, na vinda do Senhor Jesus, qual é o jeito de nós não perder a salvação? Para se cancelar nosso pecado, é se converter. Né? Se converter, o que é se converter? É deixar de pecar, né? Deixar de fazer os erros. E isso, nascer de novo, ser uma nova criatura. E para ser uma nova criatura é necessário, né? Leva tempo para a pessoa aprender a andar, sentar, andar, gatear e aprender a se defender. Então a palavra de Deus é dessa forma. Deus trabalha numa forma que nós vamos se preparar cada dia. 1 Tessalonicenses 5, 4 a 6. Amém, graças a Deus. Então eu vou fazer uma leitura aqui para você entender da palavra do nosso Deus, com certeza. Então já vou marcar aqui, graças a Deus, para você entender a palavra. Diz o seguinte, aleluia. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filho da luz e filho do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios. Aleluia, louvado seja Deus. É muito importante, olha, vigiamos, não durmamos, como muitos têm dormido e têm perdido o seu direito de vida eterna. E para isso, meus queridos, é necessário que nós venha a cada dia nos converter, se converter para a glória do nosso Deus. E por que muitos têm perdido o seu direito? Porque anda nas trevas, não se converte. Então, temos que estar atentos, né? Não é verdade, irmão Nathaniel? Com certeza, caríssimo pastor Medeiros, realmente, então, pegando aqui esse versículo abençoado para a meditação, então, como nós lemos, o nosso irmão Pedro, ele bem escreveu, e agora aqui o nosso irmão Paulo também escreveu, ou seja, pegando ali o texto, o nosso irmão Pedro, ele escreveu acerca que a palavra profética, ela brilha em lugar escuro, ou seja, a palavra profética é luz, ou seja, revela aquilo que está encoberto, aquilo que está obscurecido. Então, muito importante, nós observamos que a palavra nos ilumina. Nós sabemos que há um Deus todo-poderoso nos céus, que tudo que ele vai fazer, ele revela. Mas ele revela para quem? Para os santos, ou seja, para os seus profetas, pessoas de sinceridade, pessoas que almejam a justiça, almejam a verdade, que andam em integridade diante dele. Então nós temos esse privilégio de saber das Santas Escrituras, e nós vemos aqui, de nós andarmos na luz. Nós andamos na luz quando nós conhecemos a vontade de Deus, ou seja, o conhecimento é luz, conforme está escrito que o meu povo caiu porque lhe faltou o conhecimento. Muito importante o conhecimento, de nós vigiarmos para sempre obedecermos o nosso Deus. Amém. E é isso aí, vamos que vamos. Irmão Nathaniel, outra pergunta. Amém, graças a Deus. Então, para a próxima pergunta, vamos aqui para a gente aprender agora a terceira pergunta.
É possível se ter um conhecimento pleno da verdade bíblica se ignorarmos as profecias ou delas tivermos um falso conceito que representam os salmos, pastor Medeiros? O que representa os salmos? Vamos ver o que diz os salmos, né, sobre as profecias bíblicas. Salmo 46. Amém, graças a Deus. A gente lê ele todo. Pronto, então vamos aqui observar esses salmos abençoados para a honra e glória do nosso Deus, o nosso Pai Celestial. Amém. Então vou fazer aqui a leitura, graças a Deus, para os nossos queridos. Amém. Então vou ler dos versículos de 1 a 5. Então eu coloquei também a Bíblia na tela para os irmãos acompanharem. Então dessa vez aqui mais modernizado, graças a Deus, para os irmãos verem bem aqui o que eu estou lendo. Então isso aí é a Bíblia, vamos lá, os versículos de 1 a 5. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbe, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Selá. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará já ao romper da manhã. Amém. Salmo 47. Pronto, então vamos aqui os Salmos 47. Você deve observar aqui, o pastor Medeiros vai explicar o que significa esses salmos. Amém. Então diz, mas batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Selá. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Amém. Amém. Até então aqui. Deus vai julgar sobre toda a terra, né? Ele que fez a promessa de dar a terra para Israel, Jacó, e ele vai cumprir, ele que julga toda a terra. Vai chegar um momento, né, que quando a última trombeta tocar, vai enviar o Senhor Jesus. Então está escrito bem claro nos Salmos que vem as profecias que está sendo anunciada e que vai ser anunciada. Então 52:5, irmão Nathaniel. Amém, graças a Deus. Vamos aqui lendo a palavra do Senhor nosso Deus. Então diz, também Deus te destruirá para sempre, arrebatar-te-á e arrancar-te-á tua habitação e desarraigar-te-á da terra dos viventes. Selá. É bem claro, né? Tá bem claro, né? Que é uma coisa muito importante, que Deus vai arrancar o ímpio da terra, vai arrancar quem é mau da terra. Essa profecia vai se cumprir na vinda do Senhor Jesus. Salmo 67. Amém. Graças a Deus. Então, vamos aqui para outro versículo. Pronto, Salmos 67. Então, vamos aqui para você entender. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louve-te os povos todos. Alegre-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o tremerão. Aleluia! Esse é o que o Salmo diz. É o que o Salmo diz sobre as profecias. É o que está escrito, né? Está bem esclarecido. Não precisa esticar a conversa, né? Porque já está escrito. Você que tem nos acompanhado aí pelo Facebook, as leituras bíblicas está bem mais moderna aí, como disse o irmão Nathaniel, para você ler aí na tela. Rapaz, o Nathaniel está profissional. Então vamos ver mais outra pergunta, Nathaniel. Vamos lá, caríssimo pastor Medeiros. Vamos aqui
você aprendendo, porque a gente quer aprender da palavra. Então vamos lá. Podem todos os que são envolvidos com a palavra de Deus, as escrituras, alcançar o pleno conhecimento da verdade, pastor Medeiros? Pode todos, né? É uma pergunta, pode todos, né? Pode todos os que estão envolvidos com a palavra de Deus, as escrituras, alcançar o pleno conhecimento da verdade? Vamos ver pela palavra de Deus o que ela diz. Provérbios 2, versículos 6 e 7. Amém, graças a Deus. Vamos ler nessa palavra abençoada. Vamos aqui aprendendo do Senhor. Então, Provérbios 2, 6 e 7 diz o seguinte: porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escuro é para os que caminham na sinceridade. É revelado para quem é, irmão Nathaniel? Para quem é sincero. Amém, de fato. Para quem anda na sinceridade. Então, Deus revela o mais profundo do íntimo do coração e revela os seus segredos aos quem são sinceros. Então, se a pessoa não obedece os mandamentos de Deus, as pessoas que não querem se purificar da carne e do sangue, né, come carne com sangue, come galinhas, bichos sufocados, bichos imundos. Então como é que eles querem andar na sinceridade? Querem que Deus revele a eles os seus segredos se eles não se purificam, se eles não andam na verdade. Então a palavra, Deus revela as suas verdades para quem anda na verdade. Então vamos lá, Mateus 11, 25. Amém, graças a Deus. Vamos aqui para a leitura, para a gente aprender cada dia. Então diz o seguinte: aleluia. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então a palavra de Deus, ela está oculta aos olhos de quem se diz ser sábio, né? Sabedoria humana. Mas a verdadeira sabedoria ela é dada aos humildes de coração. Louvado seja Deus. É revelado aos que são pequenos diante de Deus e os humildes, os desprezados, aqueles que as pessoas não dão atenção para ele, e são esses que realmente Deus revela o seu segredo. As pessoas que são obedientes aos seus mandamentos, as pessoas que creem de verdade na Escritura Sagrada, que não duvidam de sua palavra. Então Deus revela. Vamos lá. Mateus 13, versículo 11 a 15. Louvado seja Deus. Amém. Então a gente vai pegando da palavra do Senhor nosso Deus. Então já vou marcar aqui para os nossos caríssimos irmãos verem a palavra. Aleluia. Então diz o seguinte: ele respondendo disse-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a ele não lhes é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Pronto, então quando a pessoa não dá ouvido à palavra do Senhor, não está nem aí, despreza o conhecimento, então essas pessoas não vão ser curadas, elas vão continuar sendo cego, vão continuar sendo surdo para a verdade. Então as pessoas ficam fazendo predição da vida do Senhor Jesus Cristo sem ter firmamento bíblico. Não tem firmação bíblica, porque a Bíblia não concorda com as palavras humanas distorcidas. Deus só trabalha naquilo que a pessoa faz de verdade. Louvado seja Deus. Irmão Nathaniel, vamos à última pergunta. Amém. Então vamos lá, última pergunta para você aprender da palavra. Esse é o objetivo, você aprender, graças a Deus. Então diz aqui a quinta e última pergunta:
podemos confiar nas profecias bíblicas? Como ter certeza de seu cumprimento? Muitos pregam coisas que não acontecem, pastor Medeiros. É isso mesmo? Pois é, né? Muitos pregam coisas que não acontecem. Mas vamos ver aqui algo que aconteceu por intermédio do nosso profeta Jeremias. O cativeiro do Egito, 430 anos, foi profetizado, né? Ali Abraão foi ali e ele passou. Vamos lá, irmão Nathaniel. Gênesis capítulo 15, versículo 13 e 14. Amém, graças a Deus. Então vamos aqui para a palavra. O nosso objetivo é aprender sempre, graças a Deus. Amém. Então vou colocar aqui, graças a Deus. Vamos lendo da palavra do Senhor. Amém. Então, aleluia, já está aqui no ponto para você acompanhar. Diz: então lhe disse Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Pronto, a profecia se cumpriu. O povo Jacó, quando Abraão faleceu, veio também Isaac faleceu, então Abraão, né, Jacó, foi ali, antes do pai dele falecer, né, Isaac, ele foi realmente para o Egito, né, como? Primeiro José foi levado para o Egito como escravo, e lá realmente ficaram, né, e levou o pai dele para lá, Isaac, né. Levou para onde? O José, né? José foi para o Egito como escravo, depois foi o familiar dele, Jacó, sim, com 12 filhos. Com os 11 filhos, lá ficaram, lá começaram a se multiplicar e realmente se cumpriu a profecia. 430 anos ficaram lá no Egito. E aí veio a libertação, né, que Deus libertou por meio de Moisés ao cumprimento dessa profecia. Depois veio outro, irmão Nathaniel, Jeremias 25, versículo 9 a 11. Amém. O exílio, né, de Babilônia, o povo de Israel passou 70 anos, vamos lá. Amém, então vamos aqui, Jeremias, pegando aqui da palavra do Senhor nosso Deus. Amém, então diz o seguinte: eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre essa terra e sobre os seus moradores e sobre todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente e farei que sejam objeto de espanto e de assobio e de perpétuas desolações. E farei desaparecer dentre eles a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, como também o som da esmoz e a luz do candeeiro. E toda essa terra virá a ser um deserto em espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. 70 anos de cativeiro, são tantas coisas que a gente deveria falar, né? Mas esse é os cumprimentos da profecia, né? São dignos de ser aceitas, sim, porque se cumpriu realmente o que Deus falou. E as profecias são assim, se nós não tiver cuidado, acaba se enganando. As profecias, elas se cumprem de acordo com o que vai acontecendo. Por isso que a vinda do Senhor Jesus Cristo vai acontecer, porque Jesus prometeu que ia, mas voltava um dia. Então nós temos que aguardar esse dia. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até a próxima programação. Paz seja convosco. Amém. Graças a Deus. Então, muito obrigado também pela audiência. Muito obrigado, meus queridos irmãos. E deixa a saudação. Paz seja convosco.